Olá, pessoal. Eu acho que eu já estou aqui ao vivo para vocês. Sou Matheus Carvalho. Estamos hoje debatendo um tema relevante de direito administrativo. Eu e o professor João Paulo vamos debater um pouquinho acerca de nomeação, exoneração de servidores comissionados, controle judicial, aspectos de improbidade. A ideia é fazer um pouco da análise jurídica, jurídica, não política, acerca dos fatos ocorridos nas últimas 2 semanas aí, de nomeação, de exoneração do ministro, nomeação de dirigente, atuação do Alexandre de Moraes suspendendo a nomeação, enfim, acho que são aspectos que vocês precisam saber, Chega um momento em que o debate político ganha contornos jurídicos e o jurista, o sujeito que está atuando no meio, não pode ter uma opinião de leigo. Então vamos debater um pouquinho o direito administrativo para chegar a algumas conclusões acerca desses últimos acontecimentos, tá bom? Primeiro, vou passar aqui a palavra para o meu grande amigo, João Paulo Oliveira, que está mais uma vez me dando o prazer de dividir essa live aqui comigo para a gente debater esse tema. Joãozinho, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Matheus, boa noite a todos. Na verdade, a alegria é minha, a honra é minha estar aqui mais uma vez, discutindo sobre o que a gente gosta, direito administrativo, e principalmente um assunto tão relevante, Matheus, em relação à administração pública, que é o seu pessoal da administração pública. Ou seja, nós vamos falar acerca dos agentes públicos. E de logo nós já iniciamos com alguns conceitos que são básicos no direito administrativo, como o próprio conceito de agente público. O que é agente público? Agente público é toda pessoa física que presta atividade própria de Estado. Não importa se essa atividade é prestada com ou sem remuneração, não importa se nós estamos falando de um vínculo profissional ou político, não importa se há ali uma atuação temporária ou efetiva. Todo aquele que presta atividade própria de Estado é denominado de agente público. É lógico que com isso nós já podemos observar que agente público é um gênero que vai se subdividir em algumas espécies. Essas espécies, no entanto, não são unânimes na doutrina. Há muito questionamento doutrinário acerca da quantidade de quais seriam essas espécies. Eu gosto sempre de considerar, levando em conta a doutrina majoritária, que os agentes públicos são subdivididos em agentes políticos, em militares, em terceiros em colaboração com o poder público e em servidores estatais. Os agentes políticos já são aqueles que atuam no arcabouço constitucional do Estado, então estou falando daqueles que atuam nos pontos nevrálgicos dos chamados poderes da República. Assim nós temos os chefes do poder executivo, seus respectivos vices e assessores diretos. Então o presidente, o governador, o prefeito, seus vices e os ministros e secretários estaduais, distritais e municipais. Nós também temos os membros do Poder Legislativo, enquanto agentes políticos, são os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores, todos eles agentes políticos. Perceba que a lógica do agente político é ter um vínculo político com a administração, seja através de mandato, seja através de cargo. Há também uma série de discussões, pois alguns consideram magistrados, membros do Ministério Público, membros dos tribunais de contas como agentes políticos, embora o Supremo já tenha se manifestado certa vez que os membros dos tribunais de contas não seriam agentes políticos e a eles seria aplicada a restrição da súmula vinculante 13. Bom, além disso nós temos os militares, que alguns doutrinadores consideram dentre os servidores estatais, e eu gosto de considerá-los como uma categoria diferenciada de agentes públicos em virtude do seu próprio estatuto. Eles possuem um estatuto mais rígido. Não é à toa que para os militares é vedada a filiação partidária, para os militares é vedado o direito de greve, e nós temos toda essa limitação por conta da própria atividade desses militares e da hierarquia própria delas. Os terceiros em colaboração, que são aqueles que, não fazendo parte da intimidade de órgão ou entidade com a administração, acabam prestando atividade própria de Estado, como os agentes honoríficos, tais quais os mesários e jurados, aqueles que voluntariamente auxiliam o Estado, alguns doutrinadores chamam de agentes necessários, os terceirizados propriamente ditos, que são aqueles contratados para a prestação civil de serviços, e os delegados de função, todos eles em terceiros em colaboração com o poder público. E por fim chegamos à categoria mais importante, que é a categoria de servidores estatais.
Aqui nós temos agentes públicos que não só fazem parte da intimidade de órgão ou entidade